Então é preciso ter misericórdia, é preciso ter bondade. E é preciso ajudar quem se vê no meio dessa agonia. Né? Então, o nosso querido amigo aqui, o Davi, está desesperado. Por quê? Por causa do que aconteceu com Sodoma. Porque daqui a pouco Deus começa a entregar os homens às suas próprias paixões, e os homens começam a voltar ao caos, e entra um parafuso, e ninguém sabe o que está acontecendo. Muito complicado. E a terceira razão por que Sodoma foi destruída é porque não tinha nenhum justo lá. Né? Não tinham 10 justos, na verdade. Um tinha. O Ló era justo. Mas não tinham 10. E o Senhor interrompeu a oração do Abraão em 10. Quando Abraão disse, se houver 10 justos, o Senhor salva a cidade? Aí o Senhor disse, salva. Se houver 10 justos, eu salvo a cidade. E aí se retirou da presença de Abraão. Aí parou nos 10. Chegou lá, não tinham 10. Né? Até hoje os judeus, antes de abrir uma sinagoga, vão ver se tem 10 judeus na cidade. Né? Porque é o número dos justos. Se tem 10, então dá para começar uma sinagoga. Se não tem 10, não tem saída para a cidade. Interessante, né? É uma outra, como eu disse, eles têm uma outra cosmovisão, diferente da nossa. Então não tinham 10 justos. Aí Deus falou, bom, acabou de perder. Os anjos disseram, eles acabaram de perder o direito de continuar na história. Então vocês sumam daqui. Não olhem para trás, porque nós vamos acabar com isso já. E acabou mesmo. Então o salmista, quando vê isso, ele entra em pânico. Ele entra em pânico, ele diz, bom, daqui a pouco é com a gente. Daqui a pouco é com a gente, não tem mais homens piedosos. Os fiéis desapareceram, daqui a pouco é com a gente que vai acontecer essa mortandade toda aí. Tá certo? Aí, onde é que ele detecta a ausência de homens piedosos e de fiéis? Nas palavras. Na falsidade de uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. E ele clama, corte, Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Coitado dos políticos. Não é? Coitado dos políticos. De alguns, então, não é? Alguns falam com falsidade só. Não ficam nem vermelhos mais, não é? Isso aqui parece aquela história que minha mãe contava da festa no céu, e que só não ia entrar animal de bocarra. E aí o camarada conta isso pro sapo, que animais de bocarra não vão entrar no céu, e ele falou, coitadinho do Jocoré. Aqui é a mesma coisa. Coitado dos políticos. Bom, espero que sejam só os políticos. Mas a ideia aqui é que Deus não tolera isso. Ele não tolera essa falsidade entre os homens. Essa coisa de usar as palavras para enganar. Você veja que coisa interessante. Quão moderno é esse salmo. Esse salmo é de uma modernidade estonteante. Porque qual é a grita dos caras? A grita dos caras é assim, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? É a ideia de enganar as pessoas com as palavras. A ideia de induzir a realidade. Induzir a realidade. E é interessante a gente perceber que alguns dos escritores de maior visão previram coisas assim. Né? O George Orwell, em 1984, o livro 1984, ele prevê isso.
Uma sociedade que tem o que eles chamam de novilíngua, que muda todos os conceitos da linguagem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, o que antes significava X, agora não significa mais. A nova língua está sempre retomando as palavras e mudando o significado. E com isso, falseando a realidade. Induzindo a realidade. O tempo todo. O Aldous Huxley, no maravilhoso, Admirável Mundo Novo, mesma coisa. Chega ao fim dele fazer a citação do Shakespeare, né? Quando a minha realidade está cheia de sonhos, melhor que eu faça é dormir, né? Então, pá! O cara acaba logo com a vida dele e pronto. Por quê? Por causa da linguagem que vai mudando realidades o tempo todo. O George Orwell, de novo, na Revolução dos Bichos, mostra a mesma coisa, o princípio do poder sendo exercido pela linguagem. Linguagem que vai mudando a realidade o tempo todo está mudando. Ué, mas ontem não era assim, agora já é. Mas o que estava escrito ontem? Ah, mas o que estava escrito não funciona, porque tinha mais aquilo outro e tal. Você enrola você. Mudou tudo de repente. As regras mudam todo dia. Não é? O nosso sistema mercadológico é um sistema que se sustenta na palavra que falseia a realidade. Os marqueteiros que me perdoem, eu sei que tem marqueteiros seríssimos, mas é verdade. É verdade. Você o tempo todo está sendo induzido a ter necessidades que de fato você não tem. A adquirir coisas que de fato você não precisa. A ter como verdade coisas que de fato não são. Muito complicado. Muito complicado. E a grande angústia que nós temos quando nós percebemos o desvio da religião, o desvio da fé, qual é? De camaradas que deveriam ser portadores da verdade e que estão usando as palavras para se tornarem mercadores de ilusão. E as pessoas acreditam nas ilusões e apostam tudo nas ilusões. Porque, afinal de contas, elas precisam de um idílio para viver. E se esse idílio vem com essa chancela divina, vale 2 vezes mais. Né? Como dizia o Vinícius de Moraes, veio escrito Deus com firma reconhecida. Então, vale 2 vezes mais. Esse negócio é absurdo. Então, esse salmo é moderníssimo. Porque o salmista está dizendo que a fidelidade e a piedade se manifestam nas palavras. Se manifestam nas palavras. Quando as palavras falseiam a realidade, quando as palavras induzem ao erro, quando as palavras ofendem, quando as palavras matam, quando as palavras destroem, quando as palavras incriminam, quando as palavras julgam, quando as palavras derrubam, elas são instrumentos da impiedade e da infidelidade. E isso pode se manifestar de várias maneiras. O nosso processo político é uma prova cabal dessa coisa, né? Nós vemos aí políticos prometendo coisas que não vai acontecer nunca. Isso é impossível. Né? O sujeito diz, quem vota em mim, quem acredita nisso, naquilo, mas como? Isso aí é cláusula pétrea da Constituição, não vai ser nem discutido. Né? Por exemplo, essa coisa da prisão perpétua. Nunca vai ser discutido isso no Brasil. É cláusula pétrea da Constituição que no Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte. Não tem jeito de discutir isso. Só se chamar uma nova Constituinte. Quem vai chamar uma nova Constituinte para discutir se devemos ter prisão perpétua ou não?
com um país que não consegue fazer reforma tributária, não consegue fazer reforma política, não consegue ter um projeto de educação decente, um projeto de saúde decente. Que isso? O que é isso? No que nós estamos? Diante do que nós estamos? Nós estamos diante do que o Salmo 12 denuncia. Os homens piedosos e fiéis desapareceram. As palavras só falseiam, só mentem, só iludem. Só criam desespero. E criam um pior tipo de desespero, porque é o desespero que não se reconhece desesperado. Tá certo? É aquele cara que vai dar oferta e dá oferta com cheque sem fundo. E aí diz, eu fiz isso porque o Espírito Santo vai me honrar. Porque eu recebi uma palavra, o pastor disse. Então é o desespero que não se reconhece desesperado. Isso é o pior de todos. Porque quando o cara está desesperado e sabe que está no desespero, está no sufoco, bom, então, menos mal. Quem sabe que está no fundo do poço, pelo menos pode começar a tentar escalar as paredes. Mas quem não sabe, fica igual a rã e o pintacilgo, que veio avisar as rãs do mundo maravilhoso, cheio de florestas gigantescas que tocam as nuvens, e as rãs dizendo, que é isso? O mundo é do tamanho da nossa poça. E o pintacilgo dizia, de jeito nenhum, o mundo é maravilhoso, vocês nunca viram as grandes árvores? Não, vocês já viram um elefante? O que é elefante? Ele começa a descrever o elefante. Imagina, não existe um animal desse tamanho. Um animal desse tamanho não caberia no mundo, porque o mundo dela é uma poça. Não é? Não, mas as árvores gigantes, as sequoias, que existem há 300 anos de idade. Que isso? Você é louco. Mas são enormes, os troncos são enormes e tocam o céu. Imagina, não existe nenhuma árvore que toca o céu e que tenha esse espaço todo é maior que o espaço do mundo. Porque o mundo deles é uma poça. O que eles fazem no final? Eles tinham duas possibilidades. Ou saíam da poça ou matavam o pintacilgo. Eles escolheram a segunda. Não é? Escolheram a segunda. Isso é uma grande mentira. Escolheram a segunda. Então, às vezes a palavra, no caso a palavra das rãs, só serviu para matar o outro. Justamente para matar o que apresentava boas novas. Justamente para matar o que dizia, não, o mundo é maior do que a sua realidade. E aí, morreu. Agora, a palavra tem um poder tremendo. E é disso que o salmista está dizendo. Não é esse poder da neurolinguística. Nem quando a neurolinguística está travestida de fé. Vira na Igreja de Cristo, ela vira confissão positiva. É a neurolinguística travestida de teologia. Eu posso. Aí você diz, mas irmão, não é assim, está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você diz, mas você já leu bem esse texto? Esse texto significa, diz o seguinte, o Paulo está dizendo, olha, eu posso aguentar tanto a fartura quanto a miséria. Nada disso me abala. A fartura não me ensoberbece e a miséria não me humilha. A fartura não me faz dono do mundo e a miséria não me faz sentir-me o mais desgraçado dos homens. Porque a minha segurança está naquele que me fortalece. Então, onde quer que eu esteja, aconteça o que estiver acontecendo, eu estarei sempre louvando aquele que me